Agora, a gente vai continuar o nosso giro de perguntas. O professor José Niemeyer, ele é o coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, praticamente todos os dias aqui com a gente na programação da Jovem Pan News. E agora o Cláudio Dantas fará a próxima pergunta. Dantas, você. Professor, muito boa noite. Amanhã a gente vai ter aí a reunião do Conselho de Segurança. Imagino que representantes tanto de Israel como dos palestinos vão apresentar seus dossiês aí para análise e defender suas posições. Considerando as manifestações recentes dos países integrantes do Conselho de Segurança, qual a sua expectativa sobre essa reunião? Boa noite, Dantas. Um prazer falar com você, como sempre. Basicamente, imagino que Rússia e China têm uma posição, não vou dizer contrária, mas se posicionem uma perspectiva mais crítica com relação às ações de Israel e principalmente as ações dos Estados Unidos em apoio a Israel. Isso eu acho que nem estou sendo aqui muito, não estou prevendo nada, isso me parece o que vai acontecer com relação à Rússia e China. Eles vão usar este conflito para criticar os Estados Unidos, né? Inclusive que temos uma outra guerra acontecendo neste momento na Ucrânia, a Ucrânia invadida pela Rússia, né? Mais de 2 anos atrás. Desculpa, eu estou aqui com o cachorro, desculpa o barulho, mas então eu imagino que Rússia e China, Dantas, vão se posicionar, criticar muito os Estados Unidos por estarem, na visão deles, inflamando Israel para que Israel atue, porque também Rússia e China têm um relacionamento com Israel, têm um relacionamento diplomático com Israel, e é importante, inclusive, e foi muito importante, inclusive, durante a Guerra Fria, mas isso fica para uma outra conversa. Já uma crítica a Israel será feita pelos países que estarão na reunião com alguma ligação com o mundo árabe. O Brasil, a partir do nosso chanceler e do presidente Lula, deve ter uma postura de sempre visando, como sempre, o multilateralismo, falar em nome da paz, da diminuição das mortes, dos danos colaterais, que eu acho que é importante se falar nisso agora sim, mas eu sinto que amanhã a reunião no Conselho de Segurança será uma reunião muito, como o Conselho Rússia e China tem muito peso e muita voz, e são diplomatas muito ativos, tanto de China como de Rússia, eles usarão essa reunião para criticar os Estados Unidos da América pelo apoio dos Estados Unidos a Israel, inclusive enviando meios militares, como foi o caso de parte da frota norte-americana, como a gente viu. Então, eu acho que será. E acho também, Dantas, que, infelizmente, eu falei isso outro dia em aula, numa aula de filosofia que eu estava participando, as guerras do século XXI, como as guerras do século XX, talvez como no século XIX, Dantas, elas foram sempre utilizadas como laboratórios para outras guerras. É muito triste dizer isso para o assinante da Jovem Pan e para nós mesmos, mas é isso. As guerras são utilizadas como laboratórios para outras guerras. Como está a situação na Síria? Ninguém mais lembra da situação da Síria? Por que houve a invasão da Ucrânia? E muito para que se mudassem os desenhos de segurança pós-Guerra Fria apenas centrados na OTAN. Então, eu tenho a impressão que as guerras, e é muito triste dizer isso, mas é uma questão conceitual essa, as guerras são usadas como laboratório para outras guerras. E tenho a impressão que esse conflito, o conflito Hamas-Israel, tem um caráter também de laboratório para outros desenhos bélicos, com a participação de outros países árabes, como agora a gente está vendo com a participação do Hezbollah, com uma participação dos Estados Unidos, talvez diretamente, de China e Rússia num outro momento. Então, o que a gente percebe, e é muito triste, repito pela terceira vez que é muito triste, percebemos que o contexto de guerra, há muito tempo, é sempre projetando a outra guerra. É isso, a gente continua o nosso... Não, o Dantas quer fazer um complemento. Vai lá, você, Dantas, ainda. Obrigado, Daniel. A gente percebe... quando a gente fala de Ucrânia, a gente fala agora desse conflito entre Israel e Hamas, a gente percebe são testes de força dos sistemas
que deveriam atuar como na preservação da segurança, né? Quando a gente fala do próprio Conselho de Segurança, eu vejo muitos analistas e até diplomatas com quem eu conversei hoje que disseram assim, olha, não tem como sair nada de lá, porque há muito tempo não sai nada de lá. Então eu acho que é um pouco na linha do que o senhor está falando, né? Talvez os modelos que foram desenvolvidos a partir da Segunda Guerra já estejam, vamos dizer assim, já não sejam tão efetivos, já seja necessário atualizá-los de alguma maneira, e esses conflitos, infelizmente, servem para testá-los. É por aí? É por aí. Eles não serão atualizados, ao contrário, eu acho que eles serão desmembrados. Eu tenho a impressão, Dantas, que no médio prazo a União Europeia vai ter sua própria farda europeia. França e Alemanha pensam nisso 24 horas, a gente sabe disso. Tem um projeto chamado Bússola Estratégica que fala disso, já é a formação de uma força de soldados, de helicópteros. Isso não interessa aos Estados Unidos como liderança da OTAN. E Putin sabe disso. Putin invade a Ucrânia por vários motivos, né? Inclusive de maneira covarde, cruel, tudo isso nós concordamos, mas ele tem motivações estratégicas e uma delas é mexer com o tabuleiro de segurança internacional e fazer com que a China se posicione também, para que a China tenha o seu desenho de segurança, para que a União Europeia tenha o seu desenho de segurança no continente. Afinal, a Ucrânia está no continente eurasiático, até que me prove ao contrário, e a Rússia também. E os Estados Unidos poder ficar um pouco mais à margem deste processo, desses novos desenhos de segurança. Inclusive outros países, e se você me permite, não é tema aqui, mas o próprio Brasil tem que ter o seu um desenho de segurança sul-americana. Tem que pensar nisso também. Isso não tem nada a ver com o governo X ou o governo Y. Isso tem a ver com o Estado brasileiro, a defesa dos nossos interesses e dos nossos recursos. E não é só a Amazônia, viu? Não é a Amazônia Verde só, a Amazônia Azul também. Então, em nossa capacidade de produção de água, de alimentos, então, eu acho que estamos caminhando por um sistema internacional mais fragmentado no que diz respeito a desenhos de segurança. Não teremos só a OTAN, teremos outros desenhos de segurança. Se isso é positivo, Dantas, ou negativo, eu não consigo lhe responder. O que eu consigo lhe responder é que as guerras específicas, os conflitos específicos, como o da Síria, que é uma guerra civil, mas muito grave, um laboratório, um inferno a céu aberto, né, na terra, né, mais de 500 mil mortos na Síria, uma barbaridade. O que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo entre Hamas e Israel, o ataque terrorista do Hamas, a postura muitas vezes radical de Israel com relação também à Palestina, tudo isso são pequenos laboratórios, desculpe usar a expressão pequenos, já que tantos estão morrendo, mas são laboratórios específicos para se pensar desejos de segurança mais complexos no sistema internacional, no mundo pós-Guerra Fria, que é um mundo muito competitivo, muito fragmentado e muito contraído. Os Estados olham muito para os seus interesses internos e não para o sistema internacional a partir das suas políticas externas. Professor José Niemeyer sempre ajudando a gente a entender as muitas nuances e ingredientes que envolvem esse conflito em Israel.